Fala, massa querida, saudações alvinegras, meu galão, vamos reagir, galão, a situação tá feia. Meus amigos, trouxe pra vocês aqui um debate que pegou fogo, teve HG desmentindo o Vitor, cobrando o jogador, diretoria, o pessoal aqui tá com o estupim curto com esse momento terrível que vive o nosso galão e a gente vai repercutir esse corte aqui, quero deixar os créditos à TV Band de Minas, link na descrição do vídeo, vamos conferir aí o que falou HG e que debateram aí com Elton Novaes, tem aí o Valu, o Thiago, o Breno, todo mundo aí debatendo sobre esse momento terrível do nosso galão. Você gosta desse tipo de conteúdo? Se inscreva, deixa o seu like. Muito obrigado por estar acompanhando mais um vídeo aqui no canal Atleticano React e vamos embora falar do nosso galão. O Vitor falando aí, que eu não entendo porque não tem estofo para ser diretor de futebol do Atlético, não tem um estágio curto com o Rodrigo Caetano, não entrega condição nenhuma para se estabelecer como diretor de futebol do Atlético. E outra, se o Brax está lá, não necessita. Não é pegação no pé. Eu reconheço tudo que ele fez pelo Atlético. Reconheço, foi gigantesco como atleta. Como atleta. Diante disso, é tudo que eu tenho para falar. E agora quem fala é ele. É um momento, né, que o alerta vermelho está ligado. A gente sabe que a performance do time está aquém daquilo que se espera do elenco que nós temos, né? Muito se fala de elenco, muito se fala de contratação, né? Temos o elenco perfeito? Não temos, mas como talvez um ou dois times do Brasil tenha elencos que são realmente próximos disso, né? Você pegar as equipes da Série A sofrem com algumas carências, então trabalhamos aí na janela do meio do ano para tentar minimizar essas carências. Acho que as contratações foram assertivas. Fato é que a confiança dos atletas está baixa, não por falta de qualidade, mas por falta, né, de confiança mesmo, né? A gente sabe que no futebol você consegue performar quando você está confiante, então é hora da gente poder dar resposta dentro de campo, porque o momento demanda isso. HG, eu escutei mal, ele falou que o elenco do Atlético está entre os três. Não, ele fala isso mesmo. Ele fala isso? Fala. As contratações foram assertivas? Fala. Ah, mas vocês elogiaram. Peraí. Alguém tem que explicar pra ele que o ano é 2025, não 2021. As contratações foram... Você dizer que, bom, o Atlético trouxe o Biel... Pegando alguns exemplos. O Atlético trouxe o Biel, trouxe o Alexander e trouxe o Reinier. Eu achei que são bons nomes? São. Sim. Era o Atlético... O que o Atlético precisava? O Alexander, sim. O Alexander, sim. O Atlético trouxe, por exemplo, atenderam um pedido do Cuca, o Vitor Hugo, joga com o São Paulo, mas não jogava com quem pediu. O Atlético trouxe o Caio Paulista, a pedido do Cuca, não jogava com o treinador que estava aí, joga com o que está aí atualmente. E outra coisa, quando você trata como contratações assertivas, você analisa exatamente o quê? Nome? Porque vocês estão contratando por nome. Ah, mas quando contratou o Rony e o Júnior Santos, vocês elogiaram. E o Bernard? Sim. Eu questionei valores, mas os jogadores, sim. Só que diante de tudo que eles encontraram aí no clube, por que o grupo... E não adianta falar que está unido, que o grupo é unidão, que não é. Vocês acham que a gente não fala com os jogadores, mas a gente fala. E uns abrem a caixa de ferramenta mesmo. Então, assertivo Vitão. Baseado em quê, Vitor? Desmentindo o Vitor aí ao vivo, hein? Mas isso acontece, né? Isso é normal. O cara também não vai querer queimar aí, expor como tá o clube, né? O elenco do Atlético está entre os 3 melhores do Brasil, Vitor. Então a responsabilidade de vocês aumenta ainda mais. Porque como é que o 3º melhor elenco do Brasil entrega a pior campanha pós-mundial? Eu não consigo entender. Ô HG, eu ia falar antes, e muito em cima disso do Vitor, o Atlético segue o script perfeito para um rebaixamento. É a desconexão da realidade, o diretor de futebol completamente desconectado e desconexo. Na hora que ele vai explicar, ele não consegue se explicar, ele não consegue trazer qualquer tipo de explicação plausível. O Atlético teve problemas financeiros nessa temporada, o Atlético não consegue se encaixar como time. Eu olho para esse Atlético e o script é perfeito para um rebaixamento. Torcedor cobrando no aeroporto. Torcedor cobrando no aeroporto. O script é perfeito para um rebaixamento. Eu não consigo imaginar ou pensar que esse Atlético vá ter algo diferente. E aí você escuta uma entrevista do Vitor, como a que ele deu lá para o Breno Galante, e quando o Vitor fala,
parece que esse time está lutando por uma Libertadores e que está vivendo naquele momento algo ruim. Mas só um momento ruim. Só que o momento ruim do Atlético, ele começa em março. O Atlético começa com um momento ruim no dia que ele perde para o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Depois disso, não existe bom momento do Atlético na temporada. O Elton cita um jogo. O Atlético fez um jogo na temporada inteira que a gente fala, pô, aqui foi um jogo absoluto de cinema. Ô, Thiago, mas fora isso não existe. E o problema de agora? Porque tudo bem, a gente olhar para trás. Não, mas não, o problema nós de estamos olhando agora para trás. existe. Mas o problema é o Atlético seguinte: ruim. o Atlético trouxe o São Paulo para quê? Para dar um choque. Chegar e dar um choque. Ó, sinceramente, eu estava no Rio de Janeiro. O São Paulo não, agora, eu estava no Rio de Janeiro sábado, não vou criticar ele, mas eu vou dizer o seguinte: eu senti um São Paulo cabisbaixo, um São Paulo assim, preocupadíssimo, e tem que estar preocupado, e que ele coloca que o maior problema dele é o ataque, aonde o Atlético fez as contratações assertivas que o Vitor falou. Porque o Atlético tem mais de 7 atacantes, foi o setor que o Atlético mais contratou, foi o ataque. E aí o seu novo treinador chega e fala, nós temos um problema no ataque, no último terço. Eu até acho, quando eu questionei a ele se o problema não era a parte defensiva, por causa da bola aérea, que o Atlético tomou mais um gol de bola aérea, eu sou daquele assim, primeiro arruma lá atrás a casinha, para você não tomar gol bobo, e depois você se preocupa lá na frente. Mas o São Paulo tem uma percepção, é o jeito dele de querer buscar o ataque, ele está incomodado que o ataque dele não faz gol. Ok, ainda mais com um jogador a menos. Mas é o local que o Atlético tem mais jogadores, mais opções, e aí pode ser assertivo? Não. Eu não concordo com isso. Acho que falta até hoje um volante de marcação. O time do Atlético, né, toma um gol que o Igor Gomes estava marcando o cara que vem de trás. Aí você esquece que não vai ter não jeito. Não vai ter. Mas a questão da postura, e aí você vê o São Paulo se colocar ali, qual é a solução? Trabalhar. Pega a entrevista do Cuca e coloca lá, o que ele falava? Trabalhar. Cara, aí ele vira e fala, tem um problema estrutural aqui. O São Paulo fala estrutural. Estrutural por quê? Porque tem uma quantidade de jogadores que não estão entregando. Não é questão só ter feito grandes contratações, mas, cara, me fala qual atacante hoje que está bem para poder entrar nesse time do Atlético. Problema estrutural é problema de desequilíbrio. O elenco do Atlético tem 7 atacantes e nenhum volante. 7 atacantes e nenhum volante. O Atlético tem suas laterais hoje, são problemas gravíssimos. Você tem uma linha da lateral que passa pelos volantes e vai para o outro lado, você tem uma linha desequilibrada. O Arana não toma a bola de ninguém e não consegue fazer uma grande jogada de linha de fundo. Do outro lado, o Natanael, bonzinho, bom menino, mas não é. Não tem punch. Fez uma partida então, ruim de torçam para que o Saravia volte logo, sigam para o mercado e tragam outro lateral. Esse time precisa ser mais físico acima de tudo, mais físico, mas com qualidade, tá? Aí é problema de quem está lá no Atlético e pensa isso. Eu tô falando pro ano que vem, independentemente do que aconteça. Esse ranço tem que tirar. Esse ranço. HG, mas é confiança. Esse ranço tem que tirar. Que confiança? Não, pois é, isso que eu quero entender. Quando é que vai ser resolvida essa confiança dos jogadores? Breno, cara, sinceramente. Tente ler as declarações do São Paulo, tente ler as declarações do São Paulo e tente entender o desânimo dele quando ele olha para esses caras dentro de campo. E esses caras não têm compromisso de fazer falta, de matar uma jogada. Vocês viram ontem o Grenal? O Grêmio em crise, o Inter em crise. Vamos falar do Grêmio que ganhou. Em crise. O Grêmio que ganhou os 2 jogos do Atlético. Ontem colocou lá o William, deitou no clássico, e colocou o Arthur. Jogadores muito acima da média. Os caras pegaram o jogo, meteram embaixo do braço e resolveram dentro da casa do Internacional. O Inter ganhou 3 pênaltis e perdeu o jogo. O Grêmio foi lá. O Grêmio com atitude, velho. O Edenilson se matando em campo. Fez um grande jogo ontem. O Edenilson. Então, esse compromisso está faltando. O Atlético é um time panda e eu já falo isso aqui há tempo. Nem falta esses caras fazem. Não ganham um duelo individual. E acima de tudo, quando o cara não faz isso, eu identifico que muitos ali não têm compromisso com a instituição. Mas para vocês o problema é de confiança? Claro que não. Porque eu não acredito nesse papo. Eu não consigo crer nesse papo. Não, só isso não. O problema pra mim... não a confiança passa. Eu prefiro falar de compromisso. Eu também acho que é muito mais compromisso não, mas do que confiança, passa. cara. Confiança é importante dentro do os futebol. jogadores. Não, ok. Eu preciso criticar Você criticou, e nós precisamos. não tô falando que você não criticou. Eu tô falando, Ti, eu acho que a confiança passa também. Eu acho que ela passa. Ela não pode ser o carro-chefe para resolver a situação Sabe que eu não do vejo Atlético. problema nenhum de confiança. Eu vejo falta de compromisso dos atletas, e aí a gente tem que citar atleta por atleta. Eu vejo queda técnica de atleta.
Tem tudo, cara. Ó, o Hulk tá em queda técnica. Aí você olha, pra mim, pelo menos na minha visão, eu vejo o Lianco em queda técnica do que ele já apresentou nessa temporada. Eu olho pra esse elenco do Atlético, pra mim o problema é generalizado, velho. E aí tem, dentro do elenco, tem problema na comissão técnica, mas um pequenino problema. Um problema bem pequeno. Porque ela não é a grande responsável por esse momento. Os grandes responsáveis agora, pra mim, são os atletas. Eu até tiro um pouco da diretoria, que pra mim é a principal estrela do péssimo ano que faz o Atlético, mas hoje os atletas, pra mim, são os principais responsáveis. Só eles podem tirar o Atlético dessa situação. Só eles. Porque eu não acredito que o Sampaoli tenha piorado tudo que ele faz no dia a dia de treinos, a pré-eleição, o cuidado que ele tem com o futebol. Eu não acredito que ele tenha piorado. Então só os jogadores com compromisso, que está faltando muito aí, podem dar uma volta nisso aí. E depois não adianta tentar mandar recadinho, não, que não farão mais do que obrigação. Deixa eu dar um recado. Meus amigos, Everton Guimarães aí soltando os cachorros. Comenta aqui, massa, quem você acha que é o principal culpado por esse momento do Galo? Pra mim, na minha opinião, a diretoria, principalmente depois aí os jogadores, né? Então você vê que entra e sai técnico sempre, praticamente os mesmos problemas. Então, os jogadores têm muito a culpa disso tudo aí. Comente aqui nos comentários a sua opinião. O seguinte entendimento, quando ele fala que o Sampaoli já viu, e ele afirma, tem valores, sim, na categoria de base do Atlético para serem supostamente aproveitados pelo técnico argentino. Então, o Cuca passou 9 meses brincando no Atlético sem querer utilizar esses talentos. Afinal de contas, o clube poderia estar muito melhor se utilizando desses talentos. A gente está falando de um time que a categoria de base, no ano de 2025, foi rebaixada no Campeonato Brasileiro da categoria. E aí o Vitor fala a respeito dessa situação. Eu acho que é uma exposição até desnecessária de uma categoria de base que, para mim, vai precisar de passar por uma profunda, por quase um reerguimento. Eu entendo que tem que passar a categoria de base do Atlético. E ele fala de uma forma como se a solução tivesse ali. Então, assim, são 19 jogos, pessoal, depois da Copa do Mundo de Clubes, com 11 derrotas, apenas 5 vitórias e 13 empates. O Atlético, que o ano passado brigou contra o rebaixamento, a essa altura, depois de 22 jogos, o Atlético, o ano passado, tinha 32 pontos, ou seja, 7 pontos a mais depois de 22 jogos. 7 pontos a mais, com 2 vitórias a mais. É uma situação extremamente grave. O alerta não está ligado, não. O alerta tinha que ter sido ligado há mais tempo, no início de janeiro. Só que as pessoas pensam que o Campeonato Mineiro e as suas dificuldades, ele tem as suas dificuldades. Mas um clube que tem um investimento, e de acordo com seu diretor de futebol, é o 3º melhor elenco do país, não pode pensar que as dificuldades para o restante da temporada vão se basear no que acontece no Campeonato Mineiro. Hoje o Atlético tem um elenco desequilibrado, jogadores em nível de treinos diferentes, porque você tem o Alexander, que chegou, o Biel, o Reinier. Você tem um jogador que estava afastado e que hoje voltou a ser utilizado no elenco. Isso não é responsabilidade dos atletas, não. Isso é responsabilidade de quem planejou o futebol. E também não é responsabilidade dos atletas o fato de você ter 5 jogadores para o lado de campo e tirando o Coelho, que hoje está machucado, você não consegue olhar um hoje que dentro de campo te dê algum tipo de subsídio. Esse cara é capaz de resolver numa bola, numa jogada. Então, e o volante mesmo não chegou. Ainda assim, o Vitor acha que o Atlético foi assertivo. Eu não vou nem falar só da última janela, mas de 2 janelas. O Sampaoli é responsável? HG e colegas aqui no estúdio. Ele resolveu vir para o Atlético nessa situação. Mas eu suspeito que se ele de fato tivesse tido a capacidade de visualizar os problemas com os quais ele deparou, talvez ele não tivesse aceitado. Porque é de longe o trabalho mais difícil do Sampaoli, que está com jogadores que ele não pode treinar da forma que ele gostaria, porque não tem tempo. Não pode condicioná-los, porque já é setembro e ele vai começar a arrebentar e estourar para surgirem 2, 3 lesionados a cada semana? Não pode. Ele assumiu, é com ele, mas eu entendo também. Os jogadores, num todo, HG, precisam de comprar a ideia do Sampaoli. E isso ainda não aconteceu para mim. Eu falei aqui, vou repetir, eu tenho que dar um recado aqui, eu preciso chamar um intervalo, mas eu falei aqui, vou repetir, que a cobrança precisa ser feita em quem pode entregar, né?
Então eu vou cobrar dos 7 atacantes do Atlético, dos que são titulares ou reservas. Eu vou cobrar de um Hulk. Há quanto tempo que o Hulk não faz um gol com bola rolando pelo Brasileiro? Um ano. Faz um ano. Um ano. Mas não pode falar porque é o Hulk? Pode sim. Porque foi campeão aqui, que é um dos jogadores mais importantes da história do Atlético, pode falar sim. O Arana talvez seja dos maiores laterais da história do Atlético, se não o maior lateral esquerdo. Tá jogando alguma coisa? Eu não posso criticar o Natanael, que chegou aí, toda pompa e circunstância. Eu não posso criticar o Vitor, porque é ídolo da massa. Por que eu não posso? Porque os elogios, quando eles mereceram, os elogios estiveram aqui em profusão. Sim. E eles não, ninguém tem obrigação de agradecer elogio, mas não chega um agradecimento. Mas quando é uma crítica, ficam doídos, incomodados. Então vocês, jogadores, está muito cômodo para vocês. Quando os salários estavam atrasados, vocês tinham razão, e o clube estava errado naquele momento, quando fizeram o que fizeram com vocês. Aí hoje está em dia. E aí? Dá para demonstrar em campo o mesmo empenho que demonstraram para cobrar o que vocês tinham razão? Porque vocês tinham razão. O clube estava errado. Mas dá para demonstrar o mesmo empenho? E aí, não estou falando só dos que cobraram, não. De todos que se incomodaram com aquele momento e com razão. Agora dá uma resposta. Mas faz pela instituição, faz pela torcida. Você pode não gostar do coleguinha que está ao lado, você pode não gostar do dono, você pode não gostar do diretor, mas faz pela instituição. Por quem grita o seu nome na arquibancada e você não está dando a mínima para isso. Porque vocês aí, jogadores, negociam com a derrota sistematicamente, rodada após rodada, em qualquer jogo, em qualquer torneio que vocês disputam. Galera, se liga só. Rapaziada, após a cobrança que teve da torcida, eu não sei se todo mundo aí tá por dentro, mas assim que a delegação do Galo retornou do jogo contra o Botafogo, da derrota de 1-0, né, lá no Newton Santos, o Júnior Santos, ele acabou postando, né, praticamente aí dando uma resposta aí, deve ter sido muito cobrado, logicamente, e respondeu: "Você sabe é ficar em silêncio enquanto eles esperam que você se exploda." A publicação se deu após o protesto aí de alguns torcedores quando chegaram à delegação aí, após a derrota do Rio de Janeiro. Cara, assim, eu tinha uma esperança muito grande que o Júnior Santos desse a volta por cima do Galo, mas, cara, eu já tô perdendo. Por quê? Cara, você jogando contra o seu ex-clube, o Sampaoli preferir colocar o Biel do que colocar o Júnior Santos, cara, esse cara não deve estar entregando nada nos treinos. Não deve estar entregando, não deve estar se empenhando, não deve estar na sua melhor forma física. Aí fica com essas postagens enigmáticas aqui nas suas redes sociais, né? Então, cara, pra mim, se aparecer uma proposta, por mais que vai perder algum dinheiro aí, porque o Galo não deve achar os 8 milhões de dólares que pagou, então eu venderia, cara, eu venderia para tentar pelo menos sair um pouco menos no prejuízo aí, porque, cara, tá feio que esses jogadores estão aí fazendo com o nosso Galão, massa. Comenta aqui o que você achou do debate, da análise aí do HG, desmentindo aí o Vitor aí após o Vitor, né, falar que tá tudo bem, que falta apenas confiança. Eu acho que falta muito, mas muito mais do que isso, né? Não vai externar pra torcida, mas, cara, lá dentro deve estar tendo vários problemas que, pô, sai treinador, entra treinador, é a mesma coisa, né, amigos? Falta de atitude desses jogadores. Pra mim é falta de cobrança, hein? Falta de cobrança. Então, Vitão, tá na sua conta aí, você que é o diretor de futebol do Galo. Comenta, meus amigos, a sua opinião. Inscreva-se, vou ficando por aqui. Vamos, Galo!